E aí ele, com a equipe, eles conseguiram o Flamengo. Quando eu vejo o Fred falando isso, eu não sei o que, eu jamais jogaria no outro clube, não fosse Fluminense, até parece. Tava tudo certo. Ia pro Flamengo. Só que era uma negociação, era mais um favor, tá certo? Para nós era mais uma negociação para escapar daquele custo mensal. E aí, o Flamengo ia mandar, inclusive, um jogador que era péssimo. Mas, assim, era relativamente barato. Então, a gente pegaria só para compor ali e tal. E parcelaríamos a rescisão dele, que era 4 milhões. Hoje, o valor de hoje, na época era 2, hoje que valia 4 milhões. Aí, ele inventou a história do Catar. Nas últimas horas, ele inventou a história do Catar. Diz que ia pro Catar. O Sérgio Sete deu escândalo. Eu não aceito, tá desfeito. Não aceito. Tá desfeito. Não vou fazer isso. Você vai sair daqui e vai lá pro Cruzeiro. Falei, que isso, você tá doido? Eu gritei. Vamos fazer uma cláusula. Vamos fazer um cláusula ali. Você não vai não, né? Você vai pro Catar. Tá bom. Então, aí esse cara meio assim... Não, concordamos. Com a cláusula. Cláusula. Chamei o Lucas. Redigimos. Conjunto ali. Lucas Ottoni. Lucas Ottoni. Muito Dr. competente, Lucas. Lucas. Brilhante. Eu falei, Lucas, vamos fazer uma cláusula aqui que é a seguinte: uma multa se ele for pro Cruzeiro. Mas a gente tem que fazer adequadamente. Vamos colocar pra praça e tal. E vamos eleger a Câmara Arbitral, tá, Lucas? É a Câmara Arbitral. É a Câmara Arbitral. Vamos eleger a Câmara Arbitral da CBF. Porque se isso for pra Justiça do Trabalho, nós vamos perder. Então, tinha uma mudança na lei recente. Então, poderíamos fazer. Fizemos. Redigimos. Isso foi no dia 17 de dezembro de 2017, salvo engano. Dia 18, ele assinou com o Cruzeiro. E eles ainda fizeram 6-1. Eu falei, gente, esse 6-1 vai sair caro. Esse 6-1 vai sair caro. Vai sair caro. Aí, tudo bem. Vamos preparar. Então ele assinou com o Cruzeiro. O contrato que ele fez com o Cruzeiro é inacreditável. Era um contrato de 53 milhões. O Cruzeiro assumindo a responsabilidade de pagamento da multa. Mas eu não fiz contrato com o Cruzeiro. Eu não fiz. E, portanto, eu não vou cobrar do Cruzeiro. Porque eu sabia a situação do Cruzeiro. A situação do Cruzeiro estava péssima. O contrato falava que, se fosse para o Cruzeiro, eu faria notificação ao Cruzeiro. Também. Só para ele ter ciência de que tinha um jogador em situação eventualmente irregular, por força de contrato. Eu já pensei lá na frente. Falei, vou colocar ele no meio e não cobrar dele. Mas eu vou colocar ele em risco. Com uma eventual punição disciplinar. Bom, aí não tomaram conhecimento, entrei na CNRD, que é a Câmara Arbitral da CBF. Câmara Arbitral. Eles usaram todo tipo de expediente na Câmara Arbitral para tentar. Pô, eu fui prosseguindo. Um ano depois, pumba! Sentença. Eu pedi que compensasse o equivalente há pouco tempo a 4 milhões, era 2 milhões. Ou seja, pagasse os 10 milhões e descontasse os 4 milhões. O Cruzeiro entrou como assistente. Tudo bem. Se quiser. Porque, na verdade, eu não sabia dessa época. Tinha um contrato do Cruzeiro com o Fred, quem pagaria os 10 milhões era o Cruzeiro. Se tivesse que pagar. Bom, aí ganhei em primeiro grau e ainda tinha em segundo grau. Câmara Arbitral. Aí eles arrumaram, não sei se vocês se lembram disso, o Itaíri entrou com uma jogada aí, falou que o juiz estadual ia requisitar Vocês entraram na internet, vocês vão ver isso aí. Eu comecei a rir. Falei, gente, primeiro, o Cruzeiro não é parte no sentido de cobrança em cima dele. Segundo, que ele vai requisitar a multa. Parece que o advogado tinha uma coisa lá com o Itaí. Esse é a riba, né? Agora, é evidente que isso tem um peso.
que isso virou uma coisa de torcida. Torcida toda. Ô, doutor Lázaro, o senhor vai ganhar mesmo? O senhor vai? Né? É um peso. Eu confesso, final do ano, lá em 2017, eu fui para o hospital, porque eu tive uma crise renal. E a minha mulher falou assim, ô Lázaro, pelo amor de Deus, porque é muita pressão. Claro. É muita pressão. Tinha muitas demandas, tudo você pode imaginar, né? Então, prosseguiu, aí ele entra na Justiça do Trabalho, consegue o liminar, eu caço a liminar, cacei a liminar dele, ele recorre para o tribunal, eu cacei a decisão dele, e foi prosseguindo. Quando eu saí do Atlético, a ação já tinha transitado, e iniciava a execução do Fred, e já estava em 35 milhões. Ixi. O Fred não pode nem me ver na frente. Dizem que foi o acordo que eles fizeram, assim, mas aquele advogado, ele não vai falar nada não, né? Ele não vai falar nada não. Bom, aí nós penhoramos o dinheiro dele e aí sai do Atlético. O ano passado, salvo engano, retrasado, eles fizeram um acordo de 18 milhões, 17 e pouco e tal. E o Rubens Menin ainda teve a coragem de falar, de tuitar, que eu não trabalhei de graça. Ô moço, ele é um empresário tão bem sucedido. Eu trabalhei de graça, porque o que eu recebi foi honorário de sucumbência. 1/10 do valor, que eu dividi, todos os advogados que ficaram, inclusive foram contratados, alguns que sequer participaram da ação, inclusive, receberam. Os honorários que o Fred paga. Agora, se eu fosse cobrar, eu cobraria 20% do valor, no mínimo. 7 milhões. Que eu cobraria. Sabe? Então, assim, eu recebi parcelado, inclusive, já recebeu, recebi no final, recebi um ano depois que fizeram acordo, 113 e 113. Eu não criei caso. Aliás, pelo contrário, um dia antes da votação da SAF, eu falei, eu não vou assinar esse acordo. Esse acordo é prejudicial ao Atlético, na minha opinião. Falei para eles. Agora, vocês querem fazer? Vocês fazem. Agora, eu só vou assinar, porque se for vendido, se o Atlético for vendido mesmo, eu não vou abrir mão desse horário de sucumbência, que é meu. Isso é por lei. Ou eu tinha que doar também o que eu ganho, né? É inacreditável. O Atlético perdeu 17 milhões, isso aí. Não, aí o Atlético ganhou A causa. O Atlético fez um acordo. Então, era recebeu 35 e o Atlético topou por 18. Exatamente. Então 17. Perdeu 17 milhões. Deixou de ganhar. Agora, Deixou de ganhar. eu vou falar o seguinte. Eu acho que você pode ter N razões. Às vezes tem razões lá que justificassem. Nós precisamos receber mais rápido. Tudo bem, eu não entro nesse mérito. Isso é uma questão de opção. Né? Mas aí eu não assinei, eu fui o último a assinar o acordo, porque era um dia antes de votar a SAF. E eu falei, se a SAF não for aprovada, eu vou doar esse dinheiro para o Atlético. Agora, se for aprovada, eu não sou doido, não. E aí, o Rubens tuitou que é isso, o Lázaro recebeu, eu recebi, moço. Se eu fosse receber, eu tinha que receber 20% do valor. E eu que construí essa tese. E na época, eu não era vice, não. Na época eu trabalhava lá, eu trabalhei para o Atlético 12 anos. Fui remunerado 1 ano e 7 meses, que o Daniel falou, que todo mundo agora, cargo técnico, tem que receber. Recebi 1 ano e 7 meses. Do período que eu fui vice, 0. Do período anterior, ou seja, 12 anos sem... Até parece que é sério, se pegar a lista de processos que eu ajudei a derrubar, o Atlético teria mais de 100 milhões, no mínimo. Quer ser parceiro do Prateleira de Cima? Envie a sua mensagem aqui para as nossas redes sociais, porque o nosso time comercial está preparado para bater um papo com você. Beleza?